Olá, pessoal! Hoje estamos com mais um vídeo da nossa série do Tribunal Multiportas. Vamos falar sobre comunicação não violenta nos contratos. E hoje vocês estão sendo presenteados com duas pessoas muito especiais para mim. A doutora Ana Paula Campos, que eu vou ler o currículo dela, é advogada sistêmica, formada desde 2007 pela Faculdade de Direito de Itu. Trabalha com atendimento sistêmico na área de família e sucessões, contratos, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade Legale, membro da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de São Paulo e uma amiga que o Direito Sistêmico me deu. Muita gratidão, Ana, por você ter aceitado meu convite. E aí a Ana já trouxe de brinde uma nova amiga para mim, que eu estou tendo o prazer de conhecer, que é a doutora Monique Marcelino, que é advogada da Sociedade Mito e Marcelino, Sociedade de Advogadas. Deixa eu aumentar aqui, que ela tem muita coisa. Ela atua nas áreas civil, criminal, empresarial e contratual. Associada do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, pós-graduada em Direito Contratual e Responsabilidade Civil na EBRAD, fez curso de extensão em Direito Condominial na EBRAD, curso do novo Código Civil e sua influência no processo criminal e curso de atualização em Direito Societário na EPD, ou seja, são duas feras autoridades no assunto. Gratidão, Monique, por também estar aqui hoje conversando com o nosso público. Lembrando que eu sempre falo, uma fala do doutor André Goma, que ele falou assim, não adianta a gente pregar para convertido. Quem conhece de comunicação não violenta já conhece. Então, hoje, o que nós pretendemos fazer? Mostrar para você como utilizar essa ferramenta nas suas relações contratuais. E vamos começar com a Ana. Eu vou até fechar meu microfone para não ficar atrapalhando aqui. E a Ana vai falar um pouquinho sobre a comunicação não violenta, e a Monique, se sentir à vontade, pode entrar, e eu também dou os meus pitacos de vez em quando. Tá bom. Olá, pessoal, tudo bom? Então, vamos lá. Vou falar um pouco para vocês do Marshall. Quem era ele? Deixa eu só abrir aqui o meu programinha. Marshall nasceu em Ohio, nos Estados Unidos, em 1934. E ele já veio a falecer, ele faleceu em 2015. E ele era PhD em Psicologia Clínica. Então, ele que criou esse conceito da comunicação não violenta. E ele tem até um vídeo no YouTube, que quem quiser assistir, provavelmente a gente vai deixar o link aqui embaixo, do chacal com a girafa, que ele explica um pouquinho de como funciona na prática essa comunicação não violenta. Vamos lá. O que é comunicação não violenta? Marshall explica que a comunicação não violenta se baseia num conjunto de habilidades de linguagem e comunicação que visa fortalecer a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em situações de estresse e conflitos. O que isso quer dizer na prática? É um novo método de resolução de conflitos, na realidade. Essa ferramenta, ela nos ajuda na maneira de falar com as pessoas, na maneira de lidar no nosso dia a dia, como que a gente pode equilibrar as partes. É uma forma de se relacionar com as pessoas de uma maneira que não seja agressiva e de uma maneira mais empática, né? Da gente usar a empatia. O que é empatia? É a gente se colocar no lugar do outro. Então, quando você vai fazer um movimento, dependendo do que você vai falar, você parar e pensar: como eu iria me sentir se eu estivesse no lugar da outra pessoa, ouvindo isso? Então, às vezes é melhor, né, você esperar um pouquinho, a poeira baixar, dar aquela respirada antes de dar aquela resposta, né, e você poder falar isso com um pouco mais de amor, um pouco mais com sentimento, e não na explosão do momento. Seria mais ou menos isso. E ele tem os... Desculpa, não queria te incomodar, te interromper, só queria ver se a gente poderia trazer um exemplo bem da realidade que estamos vivendo nesse momento,
primeiramente agradecer à doutora Sheila por ter convidado a participar desse vídeo, que eu acho que vai ser de grande valia para as pessoas que puderem acompanhar, principalmente no momento que estamos vivendo na economia, em que tantos contratos têm sido afetados. Aí, quando você falou da empatia, dos princípios do Marshall, de colocar empatia, eu acho muito importante se a gente pegar, por exemplo, vou citar um exemplo de um contrato de aluguel, que é um setor que tem sido bastante prejudicado em razão da pandemia, para rever esse contrato, para rever valores, ou às vezes para resolver esse contrato, de repente, tirando uma multa contratual, olha, eu vou ter que entregar o ponto porque eu não vou conseguir me manter. Então, você tem que tentar se colocar no lugar da outra pessoa e não se mostrar fechado à negociação. Ah, não, porque eu vou sair perdendo. Mas se você se colocar no lugar da outra pessoa, e se eu estivesse passando por essa situação? Peraí, o que eu passei para chegar até essa situação econômica que eu estou hoje? O outro está trabalhando para ter uma situação econômica boa, mas com o comércio fechado, ele não está conseguindo se manter. Aí, se colocando no lugar do outro, você já fica mais aberto a essa negociação. Acho que, num exemplo, seria mais ou menos isso, né? E eu vou pegar um gancho aqui da fala de vocês duas, e o Marshall, ele usa, né, a linguagem, ele usa os exemplos da girafa e do chacal, porque ele usa a girafa como um mamífero de maior coração. Então, por isso que ele usa essa metáfora da girafa e do chacal. E o chacal, ele é aquela coisa mais agressiva. E aí, do que a Monique falou, eu tenho recebido muito pedido de consulta nesse período sobre contratos de vans escolares. Então, a pessoa fala assim para mim, poxa, doutora, é certo eu pagar integral se meu filho não está indo para a escola? Aí eu falo assim, você quer saber o que é direito ou o que é justo? E aí eu devolvo para a pessoa. Imagina que esse prestador, ele também está passando por uma situação difícil, como está todo mundo passando nesse período. Ele é um bom prestador? Ele é um bom prestador. E se você perder esse prestador quando as aulas voltarem, vai te fazer falta? Vai. Então, imagina que ele vai ter que vender a van para pagar as contas, porque ele não vai deixar a família dele passar fome. Ou a van dele está em prestações e ele vai perder porque ele não consegue pagar a prestação. Não vai ser ruim você ter que procurar esse outro prestador? Vai. Então, e se você negociar com ele? Vamos reduzir um valor, chama os outros pais, em vez de pagar o contrato integral, vamos pagar 30%, 40%, quanto vocês podem pagar. E aí você valida aquele sentimento da pessoa, porque a pessoa também está desesperada. Então você fala assim, olha, eu reconheço que você é um bom prestador, mas eu não posso pagar integral. Então aí também é a comunicação não violenta. Você é essa empatia. Você fala assim, eu reconheço que você é um bom prestador e você reconhece em mim um bom pagador. Então vamos compor. Exatamente. E uma das coisas que ele fala muito é exatamente isso, né? É a observação, você observar o que a outra pessoa está falando. E aí vem também, junto com a comunicação não violenta, uma ferramenta da mediação que é a escutativa, né? O que você escutou e o que realmente a pessoa quis dizer. Porque às vezes você fala uma coisa, e a gente pode até falar nas relações contratuais, que você fala e a pessoa escuta outra coisa, né? Então, por exemplo, nesse caso que eu falei da van, você chegar para o que é o mais normal, né? Diariamente. Pois é, você chega e fala assim para o prestador, você não está prestando o serviço e está querendo receber? Isso é comunicação não violenta. Mas se você muda, né, para os pilares que o Marshall fala e fala assim, olha, eu gostaria de verificar com você uma forma de pagar, porque embora você não esteja prestando o serviço, eu reconheço em você um bom prestador. Então, você fala a mesma coisa. Você está querendo receber sem estar trabalhando, mas você fala de uma outra forma que não atinja o ego, não atinja o sentimento da pessoa. E entra na negociação integrativa também, né? Que você está disposto a ouvir e abrir mão de alguma coisa para que atenda ambos os interesses, não apenas só o seu, porque
você se colocando no lugar do outro, você abre mão de alguma coisa e consegue chegar a um acordo que seja bom para ambas as partes. E a Ana tem um exemplo bom, né, Ana, de locação que aconteceu na prática. Ah, sim, exatamente. Nós temos alguns imóveis aqui na família, né? E daí foi a primeira coisa, assim, tipo, de repente o comércio foi fechado, e daí eles entraram em contato para ver como é que poderia ser feito, né? Porque a princípio, o que a pessoa queria? A pessoa ter uma rede de lojas. Então, assim, a gente entende o lado dele também. Então, ele queria não pagar o aluguel por 3 meses. Só que essa é uma renda dos meus pais que eles dependem, né? Eles precisam, eles já são aposentados, tudo. Então, o que aconteceu? Aí nós fizemos uma outra proposta. Como tinha acabado de vencer o contrato, nós mudamos o contrato, deixamos esse 1 mês, mas daí nós diminuímos o valor, né, para 50%, 60%, não me lembro agora exatamente qual foi, mas a diferença ele vai pagar o ano que vem, entendeu? Parcelado. Mas foi a melhor maneira, até porque ele entendeu que as outras estavam por imobiliária e o nosso não, entendeu? Eram coisas também, situações diferentes, mas tem que fazer isso, porque é um bom inquilino, sempre pagou certinho, você também não quer perder o inquilino, né? Não quer correr esse risco. E essa questão que você falou da negociação, de vocês estarem abertos a ouvir a proposta, fazer uma contraproposta, eu tenho clientes que têm me procurado, vamos ingressar com ação judicial. E eu tenho explicado que esse não é o melhor caminho no momento. Não é. Porque você vai entrar e o juiz talvez demore para dar uma decisão, ou se ele der uma decisão, é uma decisão que pode não ser satisfatória, porque o juiz é um terceiro olhando os dois lados, e a decisão dele pode não agradar nenhuma das duas partes. Então, tentar uma negociação extrajudicial é o melhor, principalmente pelo motivo da urgência que a pessoa tem. E não depender de uma decisão de um terceiro que não está vivenciando a situação e que não conhece as partes. Às vezes a pessoa já tem até uma relação de amizade por tantos anos que o inquilino está ali no imóvel. Então, eu acho que essa é a melhor maneira. E eu entendo também que até o próprio direito fala que a parte tem o dever de ingressar na negociação. Ela não pode se fechar e não querer tentar uma negociação. Isso é o princípio da boa-fé. A pessoa tem que querer participar. Exatamente, é isso mesmo. E, assim, conosco deu super certo, entendeu? Tá fluindo, tá pagando certinho. A gente sabe que não vai ter nenhum problema também, porque são ótimas pessoas e tá indo. E a gente identificar também o sentimento da outra pessoa, né? Sim. O que ela está sentindo naquele momento? Porque é aquilo que você falou, né, Ana? Às vezes a gente fala e o outro escuta de outra forma. E que acontece muito, a maioria dos conflitos acontece por falta de comunicação ou por uma comunicação violenta. Então, você identificar o sentimento na fala da pessoa. Porque às vezes eu posso muito bem falar assim para você: poxa vida, Ana, você nunca me liga. E estou fazendo uma fala violenta com você. Ao invés de eu falar assim, Ana, eu gostaria que você me ligasse mais vezes, porque gosto de você. Total, faz toda a diferença. E, e a gente fala, isso não se aplica a contrato. Se aplica sim. Se aplica em tudo, na verdade, né? Na sua vida profissional, na sua vida pessoal, em tudo. Eu penso nesse momento da negociação, você vai ligar para a outra parte. A outra parte tem que ser receptiva. Olá, tudo bem? Aí a pessoa fala o problema, estou passando por um problema de dificuldade financeira. A outra parte, em vez de falar, não quero saber, não me interessa, me conte mais sobre o seu problema, porque talvez ela também esteja tendo um panorama superficial da situação, ela nem sabe que isso já atingiu a pessoa de forma mais profunda, que ela está demitindo funcionários, que ela está passando situação, às vezes, de necessidade até com os próprios familiares. Então, como a doutora Sheila falou, né, ser mais receptivo, ouvir a outra parte e não ter não usar um linguajar grosseiro, né? E eu acho que a maior dificuldade nossa é saber pedir.
E também o Marshall fala muito disso, né? Como pedir, né? A maneira de pedir. Identificar o pedido que está por trás daquela fala, né? Então, às vezes, por exemplo, você pega num contrato, a pessoa fala assim, eu não vou pagar. Mas, na verdade, o que ela está te pedindo é, olhe para mim, porque eu não estou conseguindo pagar. Mas ela não sabe falar isso, até às vezes por uma questão de orgulho, por uma questão cultural. Vergonha. Vergonha. Entendeu? Às vezes a pessoa também é muito humilde, não sabe como. Às vezes ela não sabe como propor uma outra forma também. Às vezes ela já fala assim, eu não posso pagar, como no exemplo que a Ana deu. A pessoa ingressa na negociação sem saber que existem outras opções. Olha, você não paga agora e você me paga daqui a 1 ano. Então, você tá... Se a pessoa não trouxer essas possibilidades, você leva até ela as possibilidades que existem. Sim, e a Monique ainda falou da negociação, e aí tem um tipo de negociação que eu gosto muito, e às vezes eu proponho para os clientes, assim, a negociação criativa. Então, vamos pegar esse exemplo da van. Poxa, eu não posso te pagar a mensalidade da van, mas eu sou diarista, eu posso limpar a sua casa. Ou eu sou mecânico, eu posso dar uma manutenção na van. Então, são formas de negociação também que você não quebra o vínculo contratual, você mantém a relação. É uma troca, né? Uma troca de serviço, uma troca de tudo. E tudo se baseia no energia, comunicação. De comunicação, de tudo. É uma ideia, você falou, né, Ana? Aquilo que você falou, Ana, para mim, antes da gente entrar no ar, do julgamento, né? Do julgamento. Isso a gente também aprende no sistêmico. Sim, sim, não julgar. Da questão, eu acho, de preparar o ambiente para negociação. Aqui agora não estamos podendo fazer negociações presenciais, né? Elas têm ocorrido de forma em videoconferência ou mesmo via telefone, mas quando é possível fazer pessoalmente, você deixar um ambiente mais harmonioso, não deixar aquele ambiente muito sério, porque aí parece que você está fechado para negociação, você tem que estar com um sorriso, não é porque a negociação vai ser uma negociação difícil que você vai estar com sério ou com cara de triste, não é um velório, é uma negociação. Às vezes as pessoas já chegam no escritório do advogado com medo já chega com 5 pedras na mão já, né? Exatamente. E você sabe que eu fui telefonista. Então, olha a gente como humanos. Eu fui telefonista e quando eu fiz o curso de telefonista, uma coisa que me estranhou muito que eles ensinaram assim, você tem que atender o telefone sorrindo. Mas como assim? A pessoa percebe. Então, quando você liga para alguém para fazer um acordo, né, você prepara esse ambiente, mesmo que seja por uma ligação, e ligue com um sorriso, ligue com aquele espírito aberto, o conte até 10, né? Eu aprendi que realmente ele não é invenção, é o tempo do seu cérebro voltar a oxigenar para você raciocinar, porque quando você está na ira de uma discussão, seu cérebro não está oxigenado. Não. Sua boca fala mais rápido. E você vê muitas vezes numa discussão, a pessoa fala assim, mas eu falei isso porque ela estava tão irada que ela não lembra, e realmente ela não lembra. É verdade, porque ela não estava oxigenando. Então, respira. A gente aprendeu isso no curso, né? Para, respira, escuta o outro, respira para responder. E essas práticas, para nós, é muito desafiador. Para a gente que é advogado, a gente que está no sistêmico é desafiador e eu fico imaginando para as outras pessoas que não têm esse conhecimento. Exatamente. Eu chego até assim agora, dependendo do que for, eu deixo para lá, principalmente porque agora com essa história de WhatsApp, né, todo mundo escreve o que quer, da maneira que quer, e o tom, dependendo de como você coloca, a gente entende de um jeito, mas às vezes a pessoa não está sendo grossa com você, é a maneira dela de falar. E daí, o que eu faço? Eu olho ali aquilo e falo assim, nossa, a pessoa não escreveu isso para mim. Aí eu vou lá e leio de novo. Aí eu falo, será que é sério isso? Aí eu falo assim, não vou responder isso agora, deixa pra lá. Aí no outro dia, eu já tô com uma outra cabeça, com outro momento. Naquele momento que eu tô zen, eu vou lá e leio de novo. Aí eu respondo a pessoa. Que aí eu consigo. Porque se eu for responder de imediato que ela me mandou a mensagem, aí não vai dar certo.
Então, a gente respira, volta a alma para o corpo, né? Espera um pouco e depois responde. Quando É estiver bem. o que a gente sabe do vigiar, né? É todo momento que a Orar e gente vigiar. tem que ficar se disciplinando. E Exatamente. no ambiente que for pessoalmente, quando você vê que a outra parte está nervosa, né, que ela está saindo fora de si, propor tomar uma água, vamos tomar uma água, um café. Um Aí café. nesse momento do café, faz uma outra pergunta para seus filhos, como estão, e depois retoma o assunto da negociação. Você faz a pessoa se acalmar e ver que você não está ali para ser agressivo com ela, que você quer buscar a melhor negociação, sem que haja necessidade de vocês se indisporem, de terminar uma amizade. Você está mostrando que quer manter a amizade com a pessoa e que a negociação é uma questão à parte. Sim, sim, exatamente. E aí você até colocar a forma de pedir, né? Você está no meio de uma negociação que a pessoa começa a gritar e ninguém quer ficar por baixo. Isso é inerente do ser humano. Então, ao invés de você falar assim, não grita comigo, fala assim, a gente pode conversar num tom mais baixo, sei lá, tô com dor de ouvido, mas saber pedir para outra pessoa também é uma arte. Essa parte do tom de voz é uma coisa que eu venho mudando e diminuindo. Porque a minha maneira de falar sempre foi alta, eu sempre falei alto, né? E dependendo, às vezes eu falo por áudio e ela chega na outra pessoa como se eu estivesse brigando com ela. E na verdade eu não estou brigando, eu só estou falando. Então agora eu comecei a mandar uns áudios bem mais baixos. Daí as pessoas, nossa, mas eu não estou te ouvindo. A pessoa, esse é o meu novo tom de voz. Porque não mando mais, mais áudio alto. Porque a pessoa já acha que eu estou brigando com ela, entendeu? E faz parte do não julgamento. Porque é exatamente isso. Porque você tem que analisar isso também. Às vezes a pessoa é surda, realmente, quem é surdo fala mais alto. Às vezes é etnia, eu tenho hábito, vocês estão vendo, eu falo com as mãos, porque eu venho de família Eu falo também. então, fala com a mão, exatamente. E a gente tem que analisar todo o contexto, né? Então, a gente usa a empatia da comunicação não violenta, a gente usa o olhar sistêmico para ver todo o contexto daquela situação que está acontecendo para você tomar uma decisão. E a Monique, que é especialista em contratos, em negociação, negociar é uma arte. É uma arte e essa negociação ela evita conflitos que podem durar anos na justiça. Então, a negociação, desde quando nasce o contrato, que também envolve uma negociação, ela sendo bem feita, sendo bem equilibrada, usando os princípios da negociação, evita conflitos judiciais que deixam ambas as partes insatisfeitas e se prolongam por anos. Então, eu acho que toda essa preparação que nós estamos falando aqui de ambiente, de tom de voz, isso é extremamente relevante. Para algumas pessoas que não conhecem de negociação, pode achar que é uma coisa sem sentido, mas quando você para analisar, eu não sei a experiência de vocês, mas eu acho até o horário que você marca reuniões para negociar pode influenciar. Porque se você marca uma negociação em São Paulo no final do dia, a pessoa está muito mais estressada. Se você marca uma negociação para as 8, 9 horas, né? 10 horas, vamos dizer que é um horário bom que já passou o trânsito. A pessoa já chega mais tranquila. Por quê? Porque ela acabou de acordar, ela não está trazendo o estresse do dia para a negociação. Só de você falar isso já me irritou. Reunião em São Paulo, 5 horas da tarde, já dá uma já coisa... dá um negócio, né? Exatamente. A palavra São Paulo já dá um negócio. Em épocas de Covid agora, então piorou. Depois você corta essa parte aí. Não, a gente deixa. Não, mas é importante mesmo, porque a gente está vivendo um momento que está todo mundo mais sensível. Então, olhar as pessoas com mais empatia, falar de uma forma não violenta, enxergar o outro de uma forma mais amorosa, é um desafio que a gente está tendo que fazer na marra. Eu acho que uma das questões dessa doença é isso, você olhar para o outro.
Você fala assim, poxa vida, se eu tenho uma condição ou eu não tenho uma condição, como podemos resolver? Porque não vai adiantar você entrar na justiça, porque você não vai resolver a sua questão. Você vai continuar devendo. Vai ter um gasto maior às vezes, né? E uma solução, uma negociação pode diminuir esses gastos, trazer uma satisfação para as partes envolvidas. E não quebrar o vínculo. Gasto maior e tempo também, né? Porque daí a pessoa, o dia que se tem que ir para audiência, alguma coisa, a pessoa já vai nervosa, né? Já tem todo aquele estresse do dia, perde tempo. A negociação extrajudicial geralmente é a melhor forma que tem. E nós estamos falando sobre revisão, né? Na forma de revisão do contrato. Como falamos de Covid, acho interessante colocar também que na resolução do contrato, terminar um contrato, também é interessante essa negociação, porque às vezes você tem uma multa muito alta, você tem uma arras que você deu ao comprar um imóvel, daí no sinal de arras de entrada. Essa arra pode ser penitencial. No contrato estava que você perderia esse sinal de arras se você resolvesse esse contrato por culpa sua. Olha, perdi meu emprego, não vou ter como dar sequência nessa compra e venda. Mas, se você olhar para a outra parte, a situação imprevisível que a pandemia trouxe, você pode reduzir o valor dessa arras ou se dispor a não receber. Olha, é uma situação nova, não vou receber porque eu quero que você volte a comprar comigo no futuro. Então, você chega também numa resolução do contrato que é agradável para as partes e você também não perde a amizade, o contato com aquela pessoa que pode voltar a ser cliente, fornecedor de serviço. Isso se aplica em vários contratos. Então, eu acho que a negociação é válida também nesse sentido, na dissolução, na resolução do contrato. Até porque quando você leva isso para uma briga, muitas vezes é o famoso ganha, mas não leva. Então, exatamente. Você vai, aquilo, a pessoa continua devendo, você é um credor, mas a pessoa não tem como pagar, e você vai penhorar o quê? Exatamente, a pessoa pode mudar de cidade, você não saber mais qual é o endereço dela, e se você chegar num acordo, a pessoa vai se sentir mais confortável ao te encontrar na rua, a voltar a negociar com você. Então, é um momento de negociação mesmo, não de... É a empatia que a Ana falou lá no começo, é ter a empatia e manter um bom relacionamento com a outra parte. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês, eu só não vou citar o nome da loja, mas aqui na nossa região tem uma loja bem famosa, né, de eletrodomésticos e móveis, e eles colocaram nas redes sociais que eles estão fechados, que as pessoas não precisam se preocupar com o pagamento nesse momento, que quando eles reabrirem, as pessoas vão lá para acertar os carnês. E vai, tipo, não vai ter juros, não vai ter multa, não vai ter nada, a pessoa vai pagar conforme ela pode. Eu achei isso um excelente gesto, assim, super empático, eles foram, não esperava outra coisa deles, entendeu? A Achei própria OAB fez isso com a interessante. gente. Não foi, Ana? A própria OAB fez isso com a gente. Eu vi alguma coisa, é que o meu eu já tinha pago no cartão no começo do ano, então pra mim não, Então, mas não mesmo mudou quem nada, pagou, já tá pago. aí eu fazendo propaganda para a OAB, mas mesmo quem pagou no cartão de crédito, eles colocaram um comunicado que você poderia ir lá e cancelar para não debitar no seu cartão e Entendi, mas é que eu mais já 2 paguei. meses. Entendeu? Mas Pago à vista, né, Ana? Eu não paguei à vista, mas eu já terminou as parcelas. Mas é uma forma de falar assim. E aí, por exemplo, aconteceu isso. Poxa, mas eu tenho condição de pagar a parcela. Então, eu não vou onerar a OAB justamente para ela ter fôlego para aquelas pessoas que não podem. Que não tem. Exatamente. É a mesma coisa uma pessoa, às vezes uma pessoa que ela tem vários imóveis que estão locados, uns sofreram com a pandemia e outros não, né? Porque de repente você tem uma atividade que uma atividade que não foi suspensa, né? Que é essencial. Essencial, essa é a palavra que eu tinha fugido da palavra. Você tem 2 comércios locados para atividade essencial e outro que não é essencial. Você pode ingressar nessa negociação antes de esperar que o locatário venha até você. O próprio locador pode falar assim, olha, eu vi a sua situação e eu quero propor a suspensão por 3 meses, depois você me paga isso no ano que vem, conforme a Ana falou. Então, não precisa esperar que o outro venha até você se você também já está enxergando, que foi o que a OAB fez.
já estou enxergando a situação, já vou oferecer para você uma facilidade. Uhum. O que estão fazendo também com a conta de água, de energia, né? Eles, na verdade, se você não tem conta, tem até um valor lá que você pode pagar, né? Que atinge, acho que o pessoal de baixa renda, mas tem um valor que, se você não pagar agora, você também não vai ser cortado. Mas isso não vai eximir de uma cobrança, né? Que eu acredito que esses dias eu até fui no Procon e as ligações lá diárias era exatamente essa. De já tá tendo cobrança, eles já estão cobrando, não cortaram, mas já estão cobrando. Aí eles estavam informando, não, realmente a cobrança vai ter, porque você continua devedor, mas eles não vão cortar o fornecimento, nem de água e nem de energia, porque já está atingindo. Tem muitas famílias sendo atingidas, muita gente sendo dispensada agora, e é uma coisa que a gente vai ter que lidar com isso, tentar lidar da melhor maneira possível. E a gente está falando isso em relação aos contratos e nessa questão pontual da situação que nós estamos vivendo, mas a comunicação não violenta serve para tudo, para todo dia, para convive com o marido, com o filho, com porteiro, no supermercado, é você ouvir, né? Restaurante, quando você pede a sua comida. Exatamente. Você ouvir, você olhar o outro sem julgamento, você processar aquilo e saber devolver de uma forma empática. E também saber respeitar que, de repente, a pessoa também não vai querer deixar de ter aquela comunicação violenta com você. E tá tudo bem? Até porque, às vezes, ela tá num mau momento, né? Num dia ruim. Pode falar, Monique, desculpa. Tem pessoas que não estão preparadas ainda para lidar com essa forma de negociação. Cabe a gente tentar ajudar ela a aprender um pouco, ou se você vê que a pessoa não tem ainda, está realmente fechada, você guardar o que você tem de melhor e não agir da forma que a pessoa agiu com você. Porque lá no futuro a pessoa pode parar, nossa, eu agi mal com aquela pessoa e ela não retribuiu. Por que será? Aí sempre tem algo de positivo em você tentar negociar da melhor forma. Então, esposas, por exemplo, quando o marido larga a toalha molhada em cima da cama, ao invés de você falar assim, caramba, já falei que não é para deixar a toalha em cima da cama, aí vocês falam assim, meu amor, eu ficaria muito feliz se você não colocasse a toalha em cima da cama. Isso é uma comunicação não violenta. Aí nesse tempo de pandemia, toda a esposa em casa o tempo todo é ótimo. Gente, a quantidade de divórcio, quebra de contrato, se nós não nos conscientizarmos dessas ferramentas que estão aí disponíveis, nós vamos causar um caos não só no sistema de saúde, nós vamos causar um caos no judiciário, que já está um caos. Porque o casamento é um contrato, onde Sim. você... E aí tem quem fez pacto antinupcial tem esse contrato ainda mais explanado num documento como se desfazer esse contrato. Mas quem tem apenas a certidão de casamento, apesar de haver algumas divergências, eu entendo que é um contrato. Você se dispôs a conviver com aquela pessoa. E aí, quando houver algum conflito, e principalmente nesse momento de muita convivência, como a doutora Sheila falou, você tem que tentar entrar na negociação, senão vai resultar em divórcio. E você não... eu não quero estar casada com a pessoa porque ela deixou a toalha molhada em cima da cama. Não é isso. É resolver aquela questão da melhor forma para os dois. A questão é que as pessoas... a questão é que as pessoas, o que eles estão falando? Fica o dia inteiro fora. Então, você sai cedo para trabalhar e você chega à noite. Então, geralmente, você só vê o seu marido à noite. Agora, com a pandemia, que está todo mundo em casa, está dando aquele problema de convivência, porque elas estão o dia inteiro junto. Então, muitas pessoas não se conhecem. Estão se conhecendo agora. Eles só conhecem a hora de dormir e o final de semana, que está tudo bom, está tudo maravilhoso. Mas o dia a dia mesmo, de ficar o dia todo em casa, com filho, com marido, com criança, sem faxineira, empregado, funcionário da casa. Então, assim, tem muita mulher aí que está sobrecarregada, essa que é a realidade. Tendo que ajudar a criança a estudar, a gente tem amigos que estão aí o dia todo, a tarde toda com criança
sentada do lado do computador. Ainda tem isso ainda, né? Porque E é uma e o que novidade. pois é, Ana, e o que é desafiador nesse momento é exatamente você saber falar com o outro usando a comunicação não violenta. Então você vê que Exatamente, e não gritando, né? você está sobrecarregada e você saber fazer o pedido de uma forma que o outro te escute e naquele tom de voz calmo, e você fala assim, poxa, eu gostaria que você me ajudasse nessa Respira. tarefa. Eu gostaria que É, você me ajudasse nessa tarefa. Eu ficaria feliz, né? Você expõe seu sentimento, ficaria feliz se você me ajudasse nessa tarefa. Eu vejo que você também está sobrecarregado. Então, vamos dividir para ver como isso pode ficar melhor para nós dois. E isso é super desafiador. Parece assim, legal, né? Muito fácil vocês falarem. Não, não é. Por Não isso que a é, gente porque conta até 10. nós também passamos por isso em casa. E você fazer uma negociação e, às vezes, até colocar no papel. Vamos dividir as tarefas? Hoje você faz isso e eu faço isso. E assim fica leve para os dois. E quem tem filho também. Eu vi algumas mães que compraram uma lousinha lá e escreveram qual o horário da reunião para as crianças que já são alfabetizadas. Ó, nesse horário não pode perturbar a mamãe porque ela está em reunião. Então, foi uma negociação. Depois também legal. vem, conversa com a mamãe. Tinha até ouvi umas mães que colocaram assim, se a pergunta for o que vai ter por almoço, eu não sei ainda. Já a resposta é, não sei ainda. Se for para falar que está com fome, tem comida na geladeira, come uma fruta. Então, já deixou ali o que as crianças devem fazer nesse momento. Porque é só a mãe entrar em reunião que as crianças têm um monte de pergunta para fazer. Então, ela até negociou isso com as crianças e deixou escrito numa lousinha para as crianças lembrarem do que é a negociação que eles tiveram. Eu achei bacana. Nossa, bem interessante mesmo. Eu gostei dessa ideia aí também. Não tenho Eu fiz filhos, né? isso, Mas quando eu viu? tiver, Eu não fiz com o filho, eu fiz com o marido. A gente chegou a fazer o papel. Olha, para mim tá pesado isso, isso e isso. Isso está pesado para mim. Não, para mim isso não é pesado, eu posso pegar para mim. E a gente literalmente pegou uma folha de papel e a gente foi negociando e conversando sem discussão, sentado na cama. Então, para mim isso, isso e isso. Porque senão é aquilo, às vezes você faz um distrato, seja no casamento, seja uma relação de prestação de serviço, porque você não soube se comunicar. E quando você viu, já foi. E você está dando um exemplo ótimo. Você fez, colocou em prática e funcionou. Então, significa que as pessoas podem também tentar. E se não deu certo, faz ajustes. Podemos ajustar. Eu não gostei muito dessa função aqui. Achei que eu ia me adaptar, mas não foi legal para mim. Vamos trocar? Então, tem essas adaptações. Eu acho que muitos casamentos terminam justamente por isso. Não senta, não há uma conversa e uma negociação. não há diálogo. O que está afetando o outro? Olha, você vai assistir jogo, jogar videogame, esse horário você faz isso que eu vou estar fazendo outra coisa. Assim, você não se incomoda com o que o outro está fazendo. A hora que você, que hora vamos sentar, conversar, sei lá, tomar uma cerveja, um suco, você já negocia isso também com a pessoa. Fica muito bom para ambos. Fica mesmo, muito bom. Ana, quer falar Chega a mais alguma ser. coisa? Deixar um recado aqui Não, para os nossos eu. ouvintes? Não, o recado é exatamente esse, entendeu? É você lembrar que toda vez que você for tomar uma atitude, ou toda vez que você for dar uma resposta, que você não tiver tempo de raciocinar, de parar de pensar, você lembrar que você tem que pensar, você tem que parar um pouco, olhar para aquilo e pensar, e se fosse comigo? Como eu sentiria se fosse comigo? Comigo, pelo menos, tem dado resultado. Eu estou treinando isso, né? Depois que eu fui para o curso de constelação, mais ainda. E é uma coisa assim que tem melhorado muito, muito, muito mesmo, porque eu também era extremamente estressada, irritada, explosiva. E eu ando bem light, bem assim, nem eu me reconheço, para falar bem a verdade. Fica mais leve, né? A vida fica mais leve. Muito, a vida fica muito mais leve. Né? E se não tá legal para você naquele momento, não responde, deixa para lá. Outro dia você vai lá e conversa, entendeu? Às vezes é melhor ficar um pouco também. Você quer ter paz ou quer ter razão, né? Eu quero ter paz, né? Exatamente isso. A Monique é nossa especialista aqui em contratos. Qual que é a sua dica aqui para a gente
manter os contratos ou resolver os contratos de uma forma também que seja leve? A minha dica é ingressar na negociação, não estar nunca fechado para que o outro, ligou, eu quero fazer uma negociação, mas eu não quero. Sempre ouvir a outra parte. Eu acho que é o dever ingressar na negociação, faz parte da boa-fé, da manutenção do contrato, você pelo menos tentar se inserir nessa negociação e ouvir o que o outro tem para falar, aplicando tudo que nós falamos aqui, saber ouvir, empatia. Eu acho que é mais fácil você chegar a uma negociação e também se perguntar, se eu não fizer essa negociação, quais as consequências? Porque às vezes se você souber e pensar nas consequências, conversar com o seu advogado, as consequências de um processo judicial, você vai preferir fazer um acordo. Então, estar aberto à negociação e ingressar nela, eu acho que é o principal mesmo. Eu acho que é essencial para que você possa manter os seus contratos, ou se você resolver, poder no futuro fazer um novo contrato com essa mesma pessoa, porque você manteve um bom relacionamento com ela. E eu quero aproveitar e agradecer a doutora Sheila pelo convite. Eu gostei muito de participar dessa conversa com vocês. E quem quiser também me seguir lá na rede social, meu Instagram é @moniquemarcelino. E lá eu tenho várias dicas sobre negociação de contratos, principalmente nessa época de Covid-19. Eu vou deixar embaixo, tá, os contatos de todo mundo, e-mail, Instagram, Facebook, para quem quiser saber mais sobre comunicação não violenta, ou quiser saber sobre contrato, ou quiser saber receita de bolo. Bolo a gente faz também. Ainda mais nessa época, né? Bolo, mousse, brigadeiro. Mas eu que agradeço. Eu também agradeço vocês. muito, de coração, que vocês disponibilizaram o tempo de vocês para estar conversando comigo. Espero que nós possamos ter muitas conversas sobre muitos assuntos e sempre lembrando que o importante é que as pessoas conheçam as ferramentas e que nós possamos ser a sementinha que vai germinando aqui e ali e sempre contando o que é possível fazer. Exatamente, gratidão. Beijo. Obrigada.